Olá, criadores, amigos, amigas de todo o Brasil e do mundo. Nós somos o canal Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson, cuidador, preservador das aves do Canarinho Porta da Lua. Aqui criamos canários de cor, de porte, alguns SRDs também. E é com prazer que recebemos vocês nesse espaço virtual para compartilhar, para repartir com vocês as nossas experiências, o nosso manejo, as nossas apreensões, as nossas dúvidas, buscar orientações e também contribuir com os nossos amigos, amigas, criadores, criadoras de aves domésticas na medida do possível. Compartilhe esse vídeo se você achar que vale a pena, dê o seu like ou o seu dislike, mas não esqueça de fazer o seu comentário, que para nós é o mais significativo, o mais importante, porque ninguém sabe tudo e nós estamos sempre buscando, na verdade, informações. Então, quando você coloca um comentário, principalmente quando esse comentário está dentro do assunto, ele ajuda a enriquecer ainda mais o material que está sendo veiculado. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da disbiose. Cuidado com ela. A disbiose é um desequilíbrio, ela se apresenta em forma de enfermidade nas aves e consiste num desequilíbrio da flora intestinal, da microbiota intestinal da sua ave, que por uma infecção que pode ser de origem bacteriana, provocada principalmente pelo Clostridium perfringens. Clostridium perfringens é o nome de uma bactéria muito comum que desarranja o sistema gastroentérico, vai mexer no sistema gastroentérico das aves, no sistema gastrointestinal, e vai provocar diarreias, aquela diarreia que muitas vezes vem acompanhada de mau cheiro. Às vezes de repente você começa a sentir um mau cheiro dentro do canarinho, você começa a sentir um mau cheiro na gaiola e você vai observar as fezes da sua ave, elas estão meio amareladas, elas estão com espuma, né? E você então começa a observar que tem algo errado. Nesse momento você pode estar se defrontando ali com um ataque de disbiose. As suas aves podem estar sendo atacadas por uma disbiose, que pode ser de origem bactericida, que pode ser provocado por uma bactéria, que pode ser provocado até pela própria granulometria, o tamanho da ração que está sendo oferecido, mas principalmente pelo balanceamento dessa alimentação que está sendo fornecida à ave pelas condições de higiene. Falando no balanceamento, nós devemos buscar dar às nossas aves as quantidades corretas de proteínas, porque quando nós damos muita proteína, quando nós damos muita coisa, nós podemos favorecer esse desequilíbrio da flora intestinal. Proteína demais vai desarranjar o estômago da ave, assim como desarranja o estômago dos seres humanos. Aliás, a microbiota, a disbiose, ela não atinge apenas a microbiota das aves, mas atinge a microbiota de todos os animais. Então, todo animal que ingerir muita proteína em grande quantidade, mais nutrientes do que aqueles que sejam necessários ao seu organismo, ele vai desenvolver essa disbiose, né?
vai desenvolver a disbiose. Então é necessário que haja um balanceamento, que haja um equilíbrio, que nós busquemos o equilíbrio para as nossas aves. É por isso que nós não devemos ficar fazendo ensaios gastronômicos com as aves. Hoje nós damos isso, amanhã nós damos aquilo, hoje nós damos essa ração. Tem gente que dá um tipo de ração hoje, aí quando é amanhã acha que deve dar outra, amanhã deve dar outra marca, e aí os níveis proteicos não são os mesmos, e aí a carência alimentar, e aí começam a haver os desarranjos que podem terminar, que podem culminar numa disbiose, que pode culminar num desarranjo, né, da microbiota, da flora intestinal dessas aves, que vão então expressar através da disbiose esse problema. E aí a ave perde o apetite, a ave não consegue, pelo desequilíbrio que acontece no seu intestino, nos seus intestinos, ela não consegue mais absorver a quantidade de nutrientes que ela necessita absorver para se manter plena de saúde, saudável. Imagina nesse período que nós estamos saindo, período de reprodução, entrando em período de muda, né? Uma ave com disbiose é um negócio complicado para você tratar, porque a ave já está combalida, ela está saindo de um período de alto estresse, vai entrar também num período de alto estresse, onde ela até fica mais quietinha, porque ela não pode gastar energia, porque ela está mudando toda a sua roupa, entre aspas. Então, os sintomas da disbiose é principalmente a ave ficar mais quieta também, porque ela não consegue, ela não tem energia, uma vez que ela não consegue fazer a absorção dos nutrientes que ela ingere. Ela até perde o apetite também, e o pouco que ela consegue ingerir, ela não consegue absorver todo o nutriente. Por quê? Porque a flora intestinal dela, a microbiota dela está... A microbiota são os micro-organismos que existem no intestino de todo ser vivo, que são, quando estão bem, são equilibrados, e que eles é que favorecem, né, a transformação dos alimentos em nutrientes que vão revigorar, que vão dar vigor, que vão dar força aos organismos, né? E ela não consegue, porque há um desarranjo provocado por essa questão, que pode ser de bactérias, né? De um alto número de bactérias que estão ali presentes. Ela não consegue absorver os nutrientes que ela ingere, e com isso, então, ela vai colocando para fora tudo do mesmo jeito e vai perdendo cada vez mais a sua saúde, vai definhando e pode chegar à morte. A coccidiose, ela é muito parecida com a disbiose, é um tipo de disbiose, ou a disbiose seria um tipo de coccidiose. Eu não tenho conhecimento técnico científico para afirmar isso, mas são patologias assim bem parecidas, né? Se bem que a coccidiose, algumas pessoas dizem que não é propriamente uma doença. A disbiose não seria também indo por esse mesmo caminho, né? Mas seria o efeito desse desequilíbrio, né? Provocado por bactérias, provocado por bactérias presentes numa ração, provocada numa ração pobre, que faça com que alguns micro-organismos se desenvolvam mais do que outros. Isso acontece também na coccidiose, né? E aí assumam o poder e comecem a desequilibrar o organismo da ave, o organismo daquele ser, né? Então, nós precisamos ter bastante cuidado, estar observando as fezes, não ficar mudando toda hora a alimentação, não é brincadeira. Tem gente que, vou deixar de dar estrusada, vou dar mistura de semente, agora eu não quero mais dar mistura de semente, vou dar estrusada, vou dar isso, vou dar aquilo. A gente precisa focar, nós criadores precisamos determinar
o que faz bem às nossas aves e deixar de ficar inventando coisas, né? Deixar de ficar inventando coisas. Se você acha que a sua ave necessita de um pouco mais a alimentação dela necessita de um pouco mais de nutrientes, vai devagar, né? Faz uma suplementação com um pouquinho de organil, outro dia dá um pedacinho de ovo, vai devagar ajeitando e vai observando. Observação é muito importante para qualquer criador, né? Para a gente poder nos dar bem, para a gente poder ter uma saúde relativamente boa dentro do nosso plantel, nós precisamos estar com o olho, estar de olho vivo no que está acontecendo, porque senão termina que a gente mete os pés pelas mãos e às vezes na preocupação e na dedicação até e de querer agradar as aves da melhor maneira possível, a gente vai incorporando uma determinada alimentação, outra alimentação, aí acontece o desarranjo, o desequilíbrio. Sabe quando você come muito, você vai para lá, Natal, aí todo mundo meteu o pé na jaca, comeu muito, né? E no outro dia muita gente estava de piriri. Isso é um desequilíbrio, um desarranjo dentro da nossa microbiota, né? E quem está aqui dentro, não teve condição de digerir aquilo tudo, de fazer com que aquilo tudo fosse digerido. Então isso acontece também com as aves. As aves também passam por esse processo, todo ser vivo pode passar por esse processo. Então vamos devagar, nós não vamos deixar as nossas aves morrer de fome, mas nós não vamos também entupir de alimentos, principalmente alimentos hipercalóricos, cheios de nutrientes, para depois a gente ter problemas, não é? Uma outra coisa que nós não devemos, finalmente, para encerrar esse vídeo, me desculpe, eu não consigo fazer vídeos muito curtos, uma coisa que nós não devemos abrir mão é da higiene na distribuição dos alimentos. Tem gente que vai, por exemplo, fornecer a farinhada umedecida, fornece farinhada umedecida a semana toda, mas faz o quê? Bate lá o porta-farinhada e bota a farinhada novamente e coloca lá, né? Prato cheio é uma porta de entrada para as bactérias. Essa batidinha que você dá e joga a farinhada novamente, umedecida, e coloca lá, porque a farinhada umedecida, ali tem fermentação ali para acontecer ali de você ter uma bactéria ali se proliferando, é uma coisa, é daqui para ali. Então, toda vez que se dá farinhada umedecida, tem que se lavar, tem que se higienizar os comedouros. É importante a higienização dos comedouros, dos bebedouros, dos puladouros, do ambiente onde a ave vive, né? É claro que nós ainda não fazemos o que nós deveríamos fazer, porque isso deveria ser constante, já que nós criamos mutações, aves que têm uma imunidade muito baixa, né? A imunogenicidade dessas nossas aves, elas estão lá embaixo, no último patamar, então elas necessitam de toda a limpeza do mundo, né, de um ambiente esterilizado, um ambiente neutro, se fosse possível. Nós não podemos fazer isso, né? Mas nós podemos cuidar o máximo possível dos puladores, dos bebedouros, dos comedouros, para que a gente possa evitar essas questões, como a questão da desbiose, né? A coccidiose também, muitas vezes, ela vem através disso. Por quê? Porque a coccidiose, na verdade, ela tem o mesmo mecanismo da desbiose, sendo que a desbiose, ela tem outras faces, porque ela pode até mostrar, ela pode levar uma ave até a engordar, só que essa ave engorda, mas ao mesmo tempo ela não tem saúde, porque ela começam a surgir problemas hepáticos, outros problemas provocados por esse desequilíbrio da microbiota, da flora intestinal da ave. E na coccidiose há uma proliferação muito grande de bactérias gram-positivas, muitas delas, que vão fazer com que a ave definha a cada dia e daqui a pouco você não vai nem conseguir, não vai ter
Coccidex, não vai ter nenhum remédio para coccidiose que resolva o problema. Então, a gente precisa cuidar da higiene também, porque é muito importante para que a gente possa não ter tantos casos de coccidiose, de disbiose no nosso plantel. Remédios, existem muitos. Se você fizer uma pesquisa, vai lá no Google, pesquisa disbiose em aves, você vai encontrar muita coisa e vai encontrar medicamentos também. Nós não vamos dar nome aqui, mas existem muitos remédios, inclusive tratamentos naturais para a disbiose avícola, para a disbiose nas aves. É só se fazer uma pequena pesquisazinha lá no Google que você vai encontrar. No mais, ração equilibrada, procurar dar uma ração equilibrada, não ficar inventando moda, hoje dou isso, amanhã dou aquilo, hoje dou essa marca, amanhã dou aquela marca. Ter muito cuidado com a mistura de sementes que está dando, procurar a mistura de sementes de boa qualidade e higiene nos utensílios onde você oferece a comida e a água para seu pássaro. Isso é muito importante. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê seu like. Se é a primeira vez que está conosco, inscreva-se no nosso canal, Teremos muito prazer em estar compartilhando outros vídeos com você. Saúde, paz, luz e prosperidade. Feliz Ano Novo para todos.